nos capítulos anteriores. O encontro inesperado na piscina transformou um acordo simples em algo impossível de ignorar. Entre beijos necessários para sobreviver e dias compartilhados no restaurante, Beon percebeu que seus sentimentos já iam muito além do combinado. Sang-hye, que sempre evitou o toque humano, começou a se sentir diferente, curioso, seguro, e cada vez mais próximo. Naquela noite, limites foram questionados, desejos vieram à tona e, pela primeira vez, nenhum dos dois conseguiu fingir que era apenas um trato. Agora, diante de uma pergunta que muda tudo, o que os espera já não pode mais ser chamado de acaso. A aproximação foi lenta, quase cuidadosa demais. Beon se inclinou sobre ele, deixando beijos leves pelo abdômen, como se cada toque precisasse de permissão. A pele sob seus lábios reagia, sensível, e ele tentava se conter, ainda que o rubor em seu rosto entregasse tudo. O contato continuou, suave e insistente, até que um estremecer involuntário percorreu aquele corpo. Por um instante, tudo cessou. O nome de Beon foi chamado em voz baixa, carregado de expectativa. Com os lábios pressionados e o rosto quente, veio a confissão simples, quase urgente: precisava de mais. O coração de Beon acelerou ao ouvir aquilo. Sem desviar o olhar, ele se aproximou outra vez, deixando claro, em gesto e presença, que estava disposto a continuar. Mas o olhar que o encarava dizia outra coisa. Não era apenas seus lábios que eram desejados. A mão que tocou seu rosto foi firme, mas delicada. Os olhos, intensos. A pergunta veio baixa, direta, sem rodeios, se ele queria ir além. Beon hesitou, não por falta de vontade, mas pelo lugar, pelo risco de serem vistos. A resposta veio rápida, confiante. Aquela piscina não era um espaço comum, era um refúgio reservado, longe de olhares curiosos. O sorriso que surgiu então não deixava dúvidas. Aquilo definitivamente não era uma recusa. Antes que pudesse completar qualquer frase, a distância entre eles se desfez. O contato se aprofundou, envolvente, arrancando de Beon um suspiro contido. Ele tentou pedir calma, mas o calor daquela proximidade falava mais alto. As mãos se perderam em seus cabelos, e o pensamento veio inevitável: havia algo ali que o fazia perder o controle. O olhar que recebeu em troca, intenso mesmo sob a água, fez seu corpo reagir antes da razão. Quando voltaram a se encontrar em um beijo profundo, o tempo pareceu suspenso. Os lábios se reconheceram sem pressa, cheios de desejo contido. Ao se afastarem por um breve instante, ainda tão próximos, a provocação veio em forma de pergunta. Havia mesmo alguma chance de rejeição? A resposta foi um abraço apertado, um beijo ainda mais intenso e a decisão silenciosa de não recuar. Beon o trouxe para mais perto, tocando-o com cuidado, sentindo cada reação sob seus dedos. O pedido sussurrado em seu ouvido foi claro, mas carregado de confiança. Não queria apenas carícias superficiais. Queria sentir Beon por inteiro. Ele engoliu em seco, o corpo reagindo antes da mente. E então, juntos, encontraram um ritmo próprio, feito de proximidade, de entrega, de carinho que ultrapassava o físico. Entre beijos e movimentos contidos, Beon deixou escapar aquilo que guardava. Não era rejeição o que o fazia hesitar, mas medo. Medo de que alguém mais pudesse tocar aquele corpo com a mesma intimidade. A verdade saiu sem filtro, dita no calor do momento, mas carregada de sinceridade. Ele queria aquele homem mais do que imaginava. Talvez mais do que deveria. Talvez o amasse. No instante em que as palavras foram ditas, seu corpo cedeu, tomado pela intensidade do que sentia. A reação foi imediata e inesperada. O corpo à sua frente enrijeceu, o olhar se perdeu por um segundo. Algo havia mudado. Ao perceber a expressão diferente, Beon se afastou um pouco, preocupado. Perguntou o que estava errado, tentando entender aquele silêncio repentino. Dentro da mente de Sang-hye, pensamentos antigos emergiram. O toque era quente, gentil, diferente. E ainda assim, desconfortável. Memórias de palavras ditas no passado surgiram, lembranças de promessas vazias feitas apenas no calor do momento.
Ele sempre ouviu declarações assim antes. Sempre acreditou, e sempre se machucou. Afastando Beon com cuidado, mas com firmeza, ele organizou seus pensamentos. Gentileza demais também podia ferir. Quando voltou a encará-lo, suas palavras foram diretas, quase duras, como um mecanismo de defesa. Não se engane. Aquilo não era amor, era apenas desejo. Beon permaneceu ali, imóvel, tentando compreender. As palavras ecoaram, deixando um silêncio pesado entre os dois. A cor do rosto de Beon desaparece por completo. Ele permanece parado por alguns segundos, tentando processar o que acabou de ouvir. O coração acelera, mas ele reúne coragem e, com a voz trêmula, pergunta se Sangya realmente quis dizer aquilo. Tentando se explicar, Beon dá alguns passos à frente, falando rápido demais, como se tivesse medo de perder o pouco tempo que restava. Ele diz que foi sincero em cada palavra, que nunca havia se sentido assim por ninguém antes. Mas Sangya se afasta, criando ainda mais distância entre eles. Ele responde friamente, perguntando o que fazia Beon pensar que aquilo era importante para ele. Ainda assim, Beon não desiste. Aproxima-se mais uma vez, segura o braço de Sangya e, quase num pedido, diz que quer ficar com ele. Por um instante, Sangya hesita. O toque o faz estremecer, como se as mãos de Beon queimassem sua pele. Assustado, ele se solta de forma brusca, deixando Beon imóvel, sem entender a reação. As palavras que seguem saem duras, impensadas. Sangya questiona se aquilo tudo não passava de uma troca, algo superficial, ferindo Beon profundamente. O silêncio pesa entre os dois. Desesperado, Beon tenta se explicar. Diz que talvez tenha entendido tudo errado, que percebe agora ser ele quem sente mais intensamente. Ainda assim, acreditava que, com o tempo, Sangya pudesse sentir algo parecido. Sangya para por um momento. As palavras ecoam em sua mente. Ele admite, em pensamentos, que também achou que sentia algo. Mas o toque trouxe de volta lembranças dolorosas. Ele passa a mão pelo próprio braço, sentindo o peso do passado. Como poderia confiar novamente? Como permitir proximidade sem reviver antigas dores? Sem dizer mais nada, Sangya sai da piscina. Beon permanece dentro d'água, chamando por ele, tentando continuar a conversa. Envolto em uma toalha, Sangya se vira apenas uma vez e diz que não pretende se envolver com ninguém. Se aquilo era o que Beon queria, deveria procurar outra pessoa. Beon fica parado na piscina, atordoado. Sangya se afasta sem olhar para trás. Seu semblante é triste, angustiado, como se aquelas palavras não fossem o que realmente queria dizer, mas eram necessárias. Com a mão ainda erguida, Beon parece querer pedir que ele espere. Mas, ao perceber que Sangya não vai voltar, abaixa lentamente o braço. Os ombros caem, e ele permanece ali, devastado, cercado apenas pelo silêncio da água. Do outro lado da porta, alguém observa toda a cena. O funcionário do aquário sorri, satisfeito, convencido de que tudo entre os dois havia terminado e que Sangya acabaria voltando para ele, como antes. Os dias passam. No restaurante, tudo parece ter voltado ao normal, pelo menos por fora. Um cliente chama por atendimento, e Beon se aproxima. Seu olhar está vazio, mais sombrio do que nunca, causando desconforto imediato. Assustados, os clientes perguntam pelo atendente amigável que costumava trabalhar ali. Beon responde, com um sorriso estranho e cansado, que aquele rapaz não apareceria mais. O clima se torna pesado, e os clientes inventam uma desculpa apressada para ir embora. Sozinho no restaurante vazio, Beon sente o peso da própria inutilidade. Ele se culpa por ter afastado Sangya e agora até os clientes. Com o celular nas mãos, tudo o que consegue pensar é nele. A única coisa que lhe resta é uma imagem no telefone, Sangya no mundo aquático, em sua forma de tritão. Beon acaricia a tela com cuidado, chama seu nome em voz baixa e suspira. Nem mesmo uma foto juntos eles tiveram. O olhar doce de Sangya volta à sua mente. Beon aperta o celular e admite que daria tudo para vê-lo outra vez, para conversar novamente.
Então, uma decisão se forma. Ele não pode desistir assim. Retirando o avental às pressas, Beon decide ir ao aquário. Mesmo que Sangya não sinta o mesmo, ele quer ajudá-lo, ser útil de alguma forma, antes que perca a coragem. No aquário, algo está errado. O público observa em silêncio. Uma funcionária percebe o movimento estranho e se assusta ao ver Sangya boiando, imóvel, com um olhar vazio, sem energia alguma. Momentos depois, Sangya está em um grande balde com água, recebendo uma dura repreensão do gerente. Notícias negativas se espalham nas redes, acusações e críticas se acumulam, colocando a reputação do aquário em risco. Mesmo pedindo desculpas, Sangya sai cabisbaixo. Pelo corredor, apenas o som do carrinho ecoa. Em seus pensamentos, ele se pergunta como Beon está. Reconhece que não está bem e tenta se recompor. De repente, o carrinho para. Irritado, Sangya questiona o motivo. Quem o empurra é Saminjo, alguém do passado. Com um sorriso provocador, ele comenta sobre a briga e insinua que Sangya agora está sozinho. Sangya se revolta, acusando-o de espioná-lo. Diz que já havia pedido para que não se aproximasse novamente. Decide encerrar a conversa e pede que apenas o leve ao destino. Minjo se aproxima ainda mais, inclinando-se ao ouvido de Sangya. Com um tom perturbador, sussurra que talvez não queira obedecer, deixando no ar uma ameaça silenciosa. Sangya se vira de repente, sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir. O choque o paralisa por um instante, mas não há tempo para reação. Antes que consiga dizer qualquer coisa, um pano é pressionado contra seu rosto. Um cheiro estranho invade seus sentidos. Ele tenta se afastar, agarra a mão do outro em desespero, o corpo tremendo enquanto luta para se manter consciente. A força vai embora pouco a pouco, até que tudo escurece. Com um sorriso satisfeito, Saminjo observa o corpo desacordado por alguns segundos e segue pelo corredor empurrando o carrinho, como se estivesse apenas cumprindo mais uma tarefa comum do dia. Algum tempo depois, Beon chega ao aquário. Logo na entrada, seus olhos caem sobre um aviso fixado no mural. A apresentação subaquática estava temporariamente suspensa. O peito aperta. Um pressentimento ruim surge imediatamente. Espero que Sangya esteja bem. Antes de ir embora, ele escuta vozes próximas. Duas mulheres conversam em tom baixo. Uma comenta que a apresentação foi cancelada. A outra responde que não chega a ser surpreendente, aquele tritão não parecia nada bem mais cedo. Beon permanece imóvel, sentindo algo muito errado naquela situação. Ele caminha até o local onde Sangya costuma ficar e espia pela pequena janela de vidro. O espaço está vazio. O coração afunda. Beon pega o celular, tenta ligar mais uma vez. Nenhuma resposta. Encostado no vidro frio, ele desliza até o chão, segurando o aparelho entre as mãos enquanto pensamentos confusos tomam conta de sua mente. Do lado de fora, o céu começa a se tingir de tons alaranjados. O ar do entardecer toca seu rosto, mas não traz alívio. É então que algo chama sua atenção. Um homem observa os arredores com cuidado excessivo, olhando para os lados como se não quisesse ser visto. Beon reconhece aquele rosto imediatamente. É o mesmo funcionário que discutia com Sangya dias atrás. Beon se mantém parcialmente escondido, observando. O homem carrega um grande saco nos ombros, caminha até um carro e abre o porta-malas. No momento em que ajeita o volume lá dentro, algo fica visível por um breve instante. Um detalhe impossível de confundir. O corpo de Beon gela. A respiração falha. Espera, aquilo não é. Ele reconheceria aquela cauda em qualquer lugar. Cada detalhe está gravado em sua memória. O pensamento se forma com clareza assustadora. Ele acabou de colocar Sangya no porta-malas. Beon começa a correr, o coração disparado, os músculos em tensão. Mas o carro parte rápido demais. Ele para ofegante, o suor escorrendo pelo rosto. Não é rápido o suficiente. O desespero ameaça vencê-lo, até que seus olhos encontram um táxi parado ali perto. Sem pensar,
Beon se aproxima e tenta explicar tudo de uma vez, as palavras saindo confusas, carregadas de pânico. O motorista estranha o pedido, se assusta com a expressão intensa daquele homem, mas algo na voz trêmula e no olhar desesperado o faz hesitar. Ao perceber a gravidade da situação, ele suspira fundo e abre a porta. Entre logo. Dentro do carro, Beon aponta para frente, pedindo que sigam o veículo. O clima é tenso, quase surreal. Por um instante, a situação lembra um filme, mas logo a realidade pesa de novo. Eles seguem, determinados, mesmo sem saber exatamente onde aquilo vai terminar. Horas depois, já à noite, o carro suspeito para em um local afastado. Beon observa de longe enquanto o homem abre o porta-malas e retira o saco, carregando-o nos ombros. O motorista, assustado, murmura que aquilo não parece nada bom e sugere chamar ajuda. Mas Beon já está correndo, em direção ao lugar. Dentro do local, Sang a desperta lentamente. Seus braços estão presos acima da cabeça, e o ambiente é completamente estranho. O medo se instala quando ele percebe onde está, e quem está ali. Samijo se aproxima com um sorriso inquietante, falando em tom calmo demais. Suas palavras são carregadas de posse, como se estivesse apenas corrigindo algo que saiu do controle. Sang tenta manter a calma, mas seu corpo reage. O desconforto cresce. Em meio ao medo, um único pensamento insiste em surgir. Ai, Beon. Os toques fazem lembranças dolorosas retornarem. Sang fecha os olhos por um instante, reunindo forças. Mesmo preso, ele não está indefeso. Quando surge a oportunidade, ele reage. Um movimento rápido, instintivo, usando a própria cauda para se libertar. O impacto é forte o suficiente para quebrar o controle da situação. No mesmo instante, a porta se abre com violência. A voz de Beon ecoa pelo ambiente, carregada de desespero e alívio. Ele entra sem pensar, o olhar procurando apenas uma coisa. E ao ver Sang ali, vivo, seus olhos se arregalam, sem entender completamente o que acabou de acontecer, mas sabendo que chegou a tempo. O perigo finalmente veio à tona. O que estava escondido nas sombras agora exigia escolhas claras. Entre medo e desejo, entre feridas do passado e sentimentos que insistem em nascer. Sang e Beon se veem diante de algo impossível de ignorar. Nos próximos capítulos, o resgate terá consequências. Sentimentos serão confrontados. Verdades virão à tona. E o que começou como um encontro improvável pode se transformar em algo muito mais profundo, ou se quebrar de vez. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!